Este é mais um programa Anatomia do Poder que vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. E nós estamos comemorando com esse programa o 13º aniversário do programa, porque começamos em 5 de fevereiro de 2012. Estamos ao ar no dia 3 de fevereiro, 2 dias antes do dia 5, mas já comemorando os 13 anos de programa. E hoje teremos um programa muito especial, porque eu trago um dos mais eminentes professores de Direito de Portugal e da língua portuguesa, que é o professor Jorge Bacelar Gouveia, da Universidade Autônoma da Universidade Nova de Lisboa, e professor catedrático, e que é um autor de um verdadeiro tratado sobre direito de religião. Os senhores podem ver, os telespectadores, a importância do livro pelo volume do livro. Como nós temos defendido aqui no Brasil que existe um direito religioso, independente do direito canônico, um direito positivo religioso, e na Constituição brasileira eu escrevi repetidas vezes sobre isso, temos inúmeros artigos que dizem sobre o vicariato militar, sobre a liberdade de consciência, sobre a objeção de confiança, sobre a possibilidade de nos fazer regime militar em regime de paz, naquelas religiões que não têm, sobre a imunidade dos templos, sobre a obrigatoriedade de ensino religioso nas escolas, sobre o ensino das instituições confessionais, mostrando que, portanto, da mesma forma que existem direitos autônomos, como o direito tributário, o direito econômico, o direito ambiental, direitos que vão surgindo no direito esportivo, no curso da história, principalmente depois do século XX, existe um direito positivo religioso. E nós temos aqui um direito que não é o direito religioso que eu tenho defendido no Brasil, mas um direito da religião, que é algo que, então, nós vamos, com o professor Bacelar, explicar para os nossos telespectadores o que o levou a escrever esse verdadeiro tratado de direito da religião, e um livro que eu tenho, inclusive, aconselhado aqueles que, do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, a divulgar pela importância não só do autor, mas do tema, da forma como foi tratado. Meu caríssimo professor Gouveia Bacelar, uma alegria ter no meu programa, e eu gostaria que o senhor já começasse a falar sobre o seu livro. Muito obrigado, professor Ives. Também para mim, já sabe, uma grande honra poder estar neste programa consigo e ter podido aceitar este convite. O professor Ives Viana Martins da Silva é uma das maiores referências, a maior referência para mim no Brasil jurídico e no Brasil também das boas ideias e dos valores que eu também perfilho, e portanto é um grande gosto estar neste programa e poder participar, e também dar-lhe os parabéns por realmente 13 anos de ter um programa destes, não é qualquer um que consegue fazer. Em relação ao livro que tive a ocasião realmente de escrever o ano passado, volto aqui a mostrar, é de facto uma obra que há muito tempo eu queria fazer, mas que circunstâncias várias me impediram. Agora consegui ter tempo para organizar umas ideias, mas é uma matéria de que eu sempre gostei, que é a matéria de saber como é que o Estado deve regular o fenómeno religioso, porque é sempre, há uma tentação que nós devemos evitar, que é a tentação de o Estado proibir o fenómeno religioso. Enfim, nos Estados comunistas, ateístas, era isso que acontecia, proibia, até perseguia e criminalizava o exercício da religião, mas também temos que perceber que hoje, num contexto de liberdade religiosa e de pluralismo religioso e de coexistência pacífica entre as religiões, o Estado não pode ter uma religião e não pode ter uma preferência religiosa, mas deve considerar as religiões existentes em cada momento e deve dar-lhes possibilidade de poderem viver sem coação, embora também não deva desconsiderar que, se há uma religião maioritária, ela deve ter o apoio maior, porque tem mais pessoas do que as religiões que são minoritárias
porque têm menos necessidades e têm menos pessoas. E, portanto, enfim, isto tem sido, na Europa, é uma disciplina até obrigatória em várias faculdades de Direito, na Espanha, na Alemanha, na Itália. Aqui em Portugal é um assunto pouco estudado, por incrível que pareça. Aliás, o Brasil tem estudado mais esta matéria do direito religioso, o direito da religião, o modo como o Estado regula o fenómeno religioso. E sobretudo hoje, há novas questões que nós temos que considerar, e que são questões difíceis, digamos que são casos difíceis, chamados hard cases. E eu vou já começar por um que o Brasil enfrentou aqui há cerca de um ano ou 2 anos, que foi um filme que foi feito com uma caricatura bastante, digamos, deplorável da figura de Jesus Cristo, um filme que chegou a ser exibido ou foi tentado exibir nas salas de cinema e que depois foi proibido. E, portanto, a questão é a seguinte, é que se há liberdade religiosa, com certeza que também há liberdade artística e cultural, também há direito à livre expressão satírica ou humorística ou de de outro tipo de expressões e sentimentos, mas temos que arranjar aqui uma concordância prática. Não podemos aceitar, isto é, quem tem sentimentos religiosos não gosta de ver a sua religião apoucada, vilipendiada, insultada por artistas ou supostos artistas. Mesmo que eles tenham, todos temos liberdade artística e cultural. Eles até podem não ter religião, mas aqueles que têm religião têm que também ser defendidos nos seus sentimentos religiosos. E aqui o Estado tem a necessidade de garantir a proteção dos sentimentos religiosos. Isso às vezes acontece de uma forma muito forte, quando há crimes contra os sentimentos religiosos, por exemplo, destruir templos, ou destruir utensílios e alfaias litúrgicas, ou interromper procissões. O Código Penal português estabelece regras sobre isso, crimes contra os sentimentos religiosos. Nestes casos, são casos mais difíceis e temos de saber até onde é que pode ir a sátira religiosa. Eu penso que as pessoas podem brincar com Deus ou com a religião, mas desde que isso não chegue ao ponto de ser algo que possa ser considerado de escarnecer ou vilipendiar a nossa religião, a religião de cada um, naquilo que ela tem de essencial. Até podemos dizer que sabemos que há muitas pessoas, até clérigos, que têm muitas piadas sobre a religião e sobre a Igreja, mas há limites que não podem ser ultrapassados. Esse é um ponto. O outro ponto também muito importante, que o Brasil também tem enfrentado bastante, é o problema de saber o que é uma religião e de não permitir que o fenómeno religioso seja um fenómeno falsificado para fazer negócios, ou para permitir que a religião sirva para criar empresas altamente lucrativas, aproveitando-se da boa-fé e da necessidade religiosa dos seus fiéis. Não vou agora entrar aqui em nomes, não vou referir pessoas, mas a verdade é que a religião é uma coisa e negócios e doações é outra coisa diferente, não são assuntos iguais. E, portanto, digamos, manter uma atividade comercial ou de negócio enfim, sob a máscara de uma religião, digamos, travestindo-se de religião, isso é uma coisa inadmissível. E, portanto, isso leva ao problema de o legislador ter de definir exatamente, pelo menos com um contorno mínimo, o que é uma religião, porque a religião não é o que cada um quiser, porque se assim fosse, qualquer pessoa, em vez de abrir uma sociedade comercial para fazer negócio, abriu uma religião. Mas, portanto, tem de haver aí limites. Eu reconheço que isso não é fácil, porque há sempre a tendência para as religiões dominantes que se considerarem verdadeiras e não permitirem que apareçam novas religiões. Mas esse rigor não é incompatível com novas religiões, e há coisas que manifestamente não são religiões, porque são práticas, muitas vezes, de manipulação dos sentimentos religiosos das pessoas, a chamada teologia da prosperidade, em que as pessoas, nas suas necessidades, na sua pobreza, muitas vezes são manipuladas para fazer doações astronómicas. Doações essas que não são controladas por ninguém, que servem para financiar atividades ilícitas. E, portanto, penso que esse é outro assunto que, mais no Brasil, este aspecto, do que Portugal, também merece ter aqui uma intervenção do próprio Estado, no sentido de limitar esse fenómeno religioso e de considerar que há critérios para identificar
e também para fiscalizar a atividade religiosa. Não é que o Estado quer entrar dentro da organização interna das religiões, mas tem que intervir se aquilo que está a acontecer não é o exercício legítimo de uma prática religiosa, mas é outra coisa qualquer que não tem nada a ver com a religião, mas tem a ver com dinheiro, e isso é de facto inadmissível. Depois também há outro assunto importante, que é o assunto do ensino nas escolas públicas. Aliás, Portugal não tem tido muitos conflitos em matéria religiosa. Portugal é um país sem questões religiosas, aliás, como o Brasil, julgo eu, e, portanto, temos uma grande maioria de católicos, 80%, aliás, segundo os censos de 2021. Mas talvez a principal questão das 4 ou 5 que foram ao nosso Tribunal Constitucional teve que ver com saber se era possível ensinar a religião nas escolas públicas. E por 7 tangencialmente, o Tribunal Constitucional achou que sim, que era possível, não violava o princípio da laicidade. A nossa Constituição diz que o Estado não tem uma religião e, portanto, não é confessional, muito bem, mas isso não impede que, digamos, as igrejas que se organizam, enfim, a que se organizam mais porque tem mais fiéis, a Igreja Católica, desde sempre ensine no ensino básico e secundário a disciplina de educação e moral católicas, que é uma disciplina facultativa, não é obrigatória, obviamente, mas é paga pelo Estado, mas os seus programas e os seus professores são escolhidos pela hierarquia da Igreja Católica. Isso aparentemente pode pôr em causa a ideia da laicidade, mas na verdade vai quem quer e o Estado também apoia o ensino de outras confissões religiosas. O problema aí que se pode colocar para terminar é só saber que tipo de ensino é esse. Aí há mais divergências, porque há quem considere que esse ensino deve ser um ensino ascético do género sociologia das religiões, digamos, tratar as religiões todas por igual e, digamos, apenas descrever o que é que elas são, e outros acham que essa disciplina deve ser uma disciplina mais apologética, mais catequética, no sentido de que se a pessoa está ali numa disciplina que é católica, quer ouvir os dogmas católicos, não quer ouvir considerações teóricas ou filosóficas sobre o que é uma religião e sobre o que não é uma religião. E, portanto, eu sou mais desta linha, mas reconheço que às vezes não é fácil com a juventude estar a fazer catequese assim um pouco de uma forma forçada no ambiente escolar, mas penso que é o melhor caminho. Nós vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos a continuar no mesmo tema. Continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje analisando o direito de religião, o direito à religião e o direito religioso com o professor Jorge Bacelar Gouveia, especialista e professor titular, o melhor catedrático em Portugal da Universidade Nova de Lisboa, Universidade Autônoma de Lisboa. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse livro chama-se Uma Breve Teoria do Poder, é prefaciado por um colega meu também de Direito Constitucional, foi presidente do Brasil, presidente Michel Temer, também é professor de Direito Constitucional. E mostro-lhe o livro que nós temos, Direito Religioso, do qual eu fiz um prefácio, um estudo introdutório, e depois 2 colegas nossos trabalharam pelo Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Mas o professor Bacelar, a nossa ideia é, nesse segundo bloco, continuar, mas eu queria fazer brevíssimas considerações sobre as suas observações. Em primeiro lugar, realmente, nós temos um tratamento diferenciado por parte do poder público também no Brasil. O senhor Avidarasa fez menção de que, a título de liberdade de expressão, eles permitem todos os ataques à religião, mas qualquer ataque a qualquer personalidade que eles consideram personalidade e possa ser atingido por é um ataque à democracia, um ataque à personalidade. Então, nós atingimos a figura, por exemplo, de Cristo com maior felicidade, fazendo críticas, etc., fazendo piadas, fazendo programas, mas se disser a mesma coisa sobre qualquer autoridade brasileira, eles consideram um ataque à democracia. Então, uma distorção profunda na percepção de pessoas que vão ser desconhecidas na história, no passar da história, e que, entretanto, têm um tratamento diferencial da justiça. Em segundo lugar, também, aqui nós tivemos, por exemplo, num dos anos anteriores,
1.800 igrejas que foram abertas e registradas em cartórios, mostrando realmente que muitas vezes a exploração indevida. E um terceiro aspecto que eu acho que é importante, nós conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, União de Justiça Católica de São Paulo, que eu fui presidente, é, que aceitassem como válida o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, que declara que o ensino religioso é obrigatório nas escolas públicas. Evidentemente, sempre colocando que aqueles pais que quisessem a sua religião teria que fornecer ao professor à custa da igreja e não à custa do poder público, porque aqueles que não têm religião poderiam reclamar de seus impostos estarem pagando. Mas conseguimos que a ideia que estava escrita na Constituição, que muitos pretendiam considerar, professor Bacelar, como era um estudo apenas da história das religiões, o papel das religiões na história do mundo, mas não como o próprio ensino da religião, nós conseguimos derrubar essa pretensão do Ministério Público junto ao Supremo, e foi a União dos Juízes Católicos que eu presidi, que conseguiu a manutenção do disposto na Constituição. Examinando rapidamente esses 3 pontos que foi abordado pelo querido amigo, eu gostaria agora que continuasse a falar sobre o seu livro. Fico muito satisfeito por, afinal, as minhas preocupações, quase todas, terem sido resolvidas no Brasil. Talvez a menos aquela que diz respeito à multiplicação das igrejas empresas, essas é que, pelos vistos, ainda não está o assunto totalmente resolvido. Mas, se o seu professor achar bem, permitam-me falar ainda de outros temas, porque este mundo é realmente inesgotável, este mundo das relações do Estado de Direito com a religião ou com as religiões. E outro assunto aqui que se tem colocado muito por causa dos problemas da pedofilia, infelizmente, que tem, enfim, que tem assolado, tem assolado muitas instituições, mas também a Igreja Católica, e sabemos que neste caso até às vezes tem mais visibilidade mediática do que o mesmo problema noutras instituições, mas aqui o ponto é que há vozes e há pretensões no sentido de quebrar o segredo sacramental da confissão, e no sentido de que isso seria uma maneira importante para levar à condenação das pessoas que tivessem cometido os crimes e que os tivessem confessado no âmbito da confissão, da penitência, mas sabemos que isso na Igreja Católica é impossível, porque esse segredo é realmente inquebrável e não pode ser levantado em caso algum. Mas ainda assim há de facto a tentativa de pôr em causa e levantar esse segredo, mas penso que isso é um problema importante, embora eu reconheça que as instituições religiosas devem também colaborar com o Estado na procura da punição daqueles que são responsáveis pelos crimes. E depois há informações que são importantes, mas são administrativas. Agora, aquelas informações que têm a ver com a prática de crimes, provavelmente o assunto sobe de tom do ponto de vista da sua gravidade. Depois, outro assunto também que aqui em Portugal tem sido muito discutido, aqui no Brasil penso que está mais avançado, é a questão da proteção dos animais quando eles são usados para abate religioso. Isto não é propriamente um problema do catolicismo, nós, enfim, nunca tivemos esse problema de abater animais como sacrifício religioso. Sabemos que isso é feito ainda pelas outras religiões, pelo judaísmo e pelo islão, mas de facto, se há um conflito entre a liberdade religiosa e o sacrifício de animais, penso que prevalece a liberdade religiosa, embora também se deva ter todo o cuidado de não infligir nenhum sofrimento desnecessário aos animais, uma vez que hoje também há nova legislação de proteção dos animais. Alguns dizem que são os direitos dos animais, isso nunca será em sentido teórico ou em sentido dogmático, será mais em sentido discursivo, até como metalinguagem, mas de toda a maneira penso que acho que não tenho nenhum problema em mitigar o sofrimento dos animais no caso de haver abate religioso dos animais para efeitos de práticas religiosas. Depois também temos assuntos mais complicados, por exemplo a questão do aborto é uma questão que aqui de volta e meia se renasce. Nós em Portugal, infelizmente, na minha opinião, temos
o aborto absolutamente livre até às 10 semanas, não é preciso qualquer justificação. Estamos muito para além das causas habituais que são reconhecidas como para excluir a licitude do aborto, como é o caso da violação ou o caso do chamado aborto eugénico, terapêutico ou criminológico, mas houve até recentemente uma tentativa de aumentar o prazo para mais semanas, além das 10 semanas. Isso não teve, foi rejeitado pela maioria do Parlamento, que neste momento existe em Portugal, mas ainda assim há um outro problema que é conexo com este, que é a tentativa de se limitar o exercício do direito à objeção de consciência, porque em várias profissões há a objeção de consciência, que também que na maior parte dos casos é uma consciência religiosa, nos médicos, nos enfermeiros. E não é só em relação à questão do aborto, é em relação à questão da eutanásia, é em relação à questão da procriação medicamente assistida, é em relação ao testamento vital. Portanto, há várias manifestações da objeção de consciência, mas uma vez que em Portugal, nos últimos anos, se tem verificado que os médicos e os enfermeiros e todo o pessoal se tem recusado a fazer abortos livres nos hospitais, realmente tem havido dificuldade de fazer abortos. A verdade é essa e, portanto, quem acha que o aborto deve continuar assim, quer agora reduzir ou proibir o exercício da objeção de consciência, o que para mim é uma coisa que deve ser absolutamente inadmissível, porque digamos, um direito, é o último reduto de uma tutela individual privada para exercer a própria liberdade religiosa no seu conjunto. Depois, para terminar, claro que a questão, mais uma questão mais de natureza também processual e até judicial, é saber se as religiões devem ter a possibilidade de se auto-organizarem, fazendo a sua própria legislação e ter os seus próprios tribunais. Sabemos que no caso da Igreja Católica o direito canónico prevê a existência de tribunais, por exemplo, nas questões da nulidade do casamento. Isso tem sido aceito pacificamente, mas o problema é que pode haver outras questões em que também seja necessário a existência de tribunais próprios dentro de cada confissão religiosa. Claro que aqui o problema é que se o Estado delega o poder nas confissões, aliás, como também delega nas arbitragens ou noutras coisas, mas ao delegar tem que estabelecer limites para preservar os princípios fundamentais do Estado de Direito, como é o caso, sobretudo, dos direitos fundamentais no exercício também da atividade de jurisdição que esses mesmos tribunais levam a cabo. E, portanto, esse é outro assunto também importante. E, por outro lado, também a questão de fundo é a questão de saber se pode haver um método, digamos assim, contratual entre o Estado e as confissões, ou seja, as normas que existem devem ser normas do Estado ou podem ser normas que o Estado vai contratualizar com cada uma das confissões religiosas. Isto pode ser problemático se elas forem muitas, se forem poucas é mais fácil, e aqui em Portugal há pessoas até que consideram inconstitucional a existência de uma concordata ou de um acordo entre o Estado português e a Santa Sé. Ou nós temos um segundo acordo também com a comunidade ismaelita, que é uma parte dos muçulmanos, são os ismaelitas, temos também um acordo internacional nessa matéria. Porque a nossa Constituição não se refere à existência desse tratado, mas o facto de não existir a existência de tratados em matéria religiosa não quer dizer que eles não existam, se do outro lado a instituição religiosa tiver personalidade jurídica internacional, como, aliás, é óbvio no caso da Santa Sé, que tem cerca de 180, tem relações diplomáticas com cerca de 180 países, até deve ser dos Estados, das instituições com mais relações diplomáticas em todo o mundo, certamente deve ser a Santa Sé. A questão nunca foi abordada neste sistema de Tribunal Constitucional, mas penso que, no fundo, é preciso aqui uma solução equilibrada entre haver um núcleo da legislação a legislação ordinária e depois haver aspectos particulares das confissões que podem ser contratualizados através de acordos, sejam de acordo de direito internacional ou também acordos de direito interno. Aliás, essa é a grande especialidade do direito religioso, é a essência de fontes factícias, fontes que são contratualizadas entre o Estado e as confissões religiosas. Seria um pouco isto. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom, caro professor, estamos infelizmente encerrando o programa, que quando temos um entrevistado como amigo, o tempo é um verdadeiro inimigo no nosso programa. Mas quero agradecer muito em nome de todos os nossos telespectadores essa explicitação. Muitos dos problemas são rigorosamente idênticos no Brasil, aqueles que os senhores enfrentam em Portugal, mas a importância do seu livro, que eu tenho procurado difundir e mostrar nas nossas instituições, União dos Juízes Católicos, Instituto Brasileiro de Direito
religioso e mesmo com autoridades fazendo menção, é de extrema relevância para o país. Agradeço muitíssimo a sua apresentação e aos meus telespectadores. Eu os espero no próximo domingo. Quero dizer que não poderíamos melhor comemorar os nossos 13 anos de Anatomia do Poder, todos os domingos, sem ter falhado um domingo nesses 13 anos, com a figura desse notável professor português, Jorge Bacelar Gouveia. Muito obrigado, professor Bacelar. Obrigado, Sr. Professor, também. Vou desligar. Muito obrigado, um grande gosto, saúde e bom trabalho para si. Muito obrigado. Vou desligar. Obrigado. Até o próximo domingo.